O fim do ano já está aí, muita gente aproveita essa época das festas para conseguir um emprego temporário. Mas na hora de se candidatar para essas vagas surgem muitas dúvidas. Então, para esclarecer essas dúvidas e te dar dicas, estamos recebendo aqui no estúdio Fábio Sartori, que é especialista em RH. Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Vanessa? Tudo bom? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom dia a todos de casa. É um prazer estar aqui. Um assunto muito importante, afinal estamos falando de emprego, né? Sim. Na atual crise, é muito procurado esses empregos temporários, né, Fábio? Muito procurado. É a grande oportunidade para quem atua de forma autônoma ou até mesmo para quem busca uma nova recolocação, aproveitar esse período para demonstrar o seu real valor em uma nova oportunidade. E normalmente é nesse período por conta das compras de Natal, das festas de fim de ano, então normalmente essas vagas são em vendas, né, no comércio. Normalmente sim, é um pico que aumenta de outubro e que vai até dezembro, né? Então as pessoas tendem a ter uma previsão maior e aí com isso a oferta de emprego ela aumenta para quem busca aí essa nova posição no mercado. E o perfil do candidato muda para quem procura um emprego fixo e quem procura o temporário? Ou o temporário acaba sendo uma fuga para quem não conseguiu o fixo? Não deveria mudar, mas as pessoas ainda tratam o temporário como um emprego temporário. Se o grande objetivo do candidato é que esse emprego se torne fixo, ele precisa ter atitudes e comportamentos de quem é um funcionário efetivo. Porque eu até falo que ninguém gosta de perder bom funcionário. Então, se ele demonstrar uma proatividade, uma atitude e entregar os resultados que ele precisa, a posição dele pode virar de temporário para efetivo, sim. Tem muitos casos que o temporário vira fixo? Muitos casos. Ano passado, nós obtivemos uma taxa de aproximadamente 50% de efetivação. Esse ano a expectativa é um pouco menor, de 20% a 30%, mas nas grandes empresas a taxa é altíssima. Até para cargos de estagiários, trainees, seguem a mesma linha. Em torno de 60% a 70% dos profissionais que são temporários acabam sendo efetivados. Bacana, tá vendo? Só trabalhar direitinho. Nesse caso, é em toda a época do ano, né? Não é só no final do ano que são as vendas. E a apresentação numa entrevista para um emprego temporário é diferente? Muda para o candidato? Não, ela deve igual. ser da mesma forma que para um emprego fixo. Porque lembre-se, você está ali buscando uma recolocação no seu mercado, precisa atender algumas necessidades e para isso você precisa entregar os resultados. Porém, a tua oportunidade pode ser de 40 minutos na frente de um entrevistador. Então é ali que você tem que demonstrar o seu valor e isso passa pela sua aparência, até mesmo as suas competências pessoais, né? Comportamentais e técnicas também. Tem alguma dica prática que você dá aí para o pessoal que vai fazer uma apresentação, vai participar de uma entrevista de trabalho? Sim, o traje adequado ao seu cargo, então se for um cargo gerencial, uma vestimenta social é importante. Se é para um cargo mais operacional de vendas, uma camisa polo, uma calça ou até mesmo uma camisa social cabe para isso. Mas a grande sacada aí também é você ter atitude e segurança. É o que nós estamos vendo em muitos candidatos que infelizmente já vão para mais uma entrevista de emprego e por já terem feito algumas já e não ter sido aprovação, já vão se sentindo com uma baixa estima. Mas é aí onde você tem que se ressignificar, né? Porque pensa que é mais uma oportunidade que você vai ter e aquela pode ser a sua oportunidade. Então aproveite ela da melhor maneira possível. É verdade, são aqueles 40 minutinhos ali que podem ser o seu futuro, né? 70% de um processo hoje, Vanessa, ele é definido no comportamental, não é na parte técnica. Por quê? Né? A parte técnica você aprende acompanhando alguém, com um treinamento. Agora, o comportamental é muito difícil de você mudar. Então, o que as empresas mais buscam hoje são os valores das pessoas alinhados com os valores da organização. E é aí que está a tua chance. Muito bacana. E na hora de fazer um currículo, muda a maneira de fazer um currículo quando você vai levar num emprego temporário e num fixo? Ou muda de acordo com a empresa? Como é que funciona? Ele tem que ser, claro, sucinto, de até no máximo 2 páginas, mas que deixe bem claro ali o que você faz e a sua área de atuação. Eu costumo dizer que ele não pode ser extenso demais, porque acaba aqui não despertando uma atenção do recrutador, mas ele também não pode ser muito detalhado, porque senão perde a atratividade
para te chamar para uma conversa. Então ele precisa ser objetivo e interessante, para que você desperte essa curiosidade no recrutador, dele te convidar para um bate-papo e ali sim é a sua chance. E a foto é importante conter no currículo? Eu não recomendo foto no currículo, não. É. A não ser que seja para uma área de eventos, que envolva algum tipo de promoção, mas caso contrário, eu não recomendo a foto. E a gente estava falando das vagas temporárias que abrem agora aí. A gente estava até conversando aqui antes da entrevista que parece que esse ano a coisa não está muito boa. Não vão ter muitas vagas, vão existir as vagas, mas não vão ter tantas como o ano passado, por exemplo, né, Fábio? Exatamente. Esse ano a estimativa é de 50% a menos de vagas, principalmente no comércio. Então é onde aumenta a competitividade. E aí conta a tua atitude e segurança, porque quem contrata não tem tempo a perder. Até pelo tempo que a função exige, de 3 meses. Então, é muito ruim para quem contrata ter que demitir alguém para fazer um novo processo no meio desse período. Sim. Então, é por isso que a tua atitude tem que ser alta, a tua energia precisa ser alta para você conseguir vender para o contratante que, olha, eu vou entregar aquilo que você precisa. E a gente consegue, talvez, fazer uma parceria de longo prazo depois desse período temporário. E você sabe que em Campinas a situação é a mesma, né? O número de vagas também vai cair bastante esse ano e o repórter Felipe Pereira tem as informações. Vamos dar uma olhadinha. A expectativa não é lá muito positiva esse ano, não, com relação à contratação de temporários. A nível nacional, o número deve ser 3% menor do que o registrado em 2015. E aqui na região de Campinas também há uma expectativa de queda, aí na média de 1%, segundo a Associação Comercial e Industrial da cidade. A crise econômica atingiu todo mundo em cheio, né? E há uma expectativa, inclusive, de que o 13º salário, que geralmente ajuda a alavancar as vendas e talvez salvar até o ano do comércio, seja usado para pagar dívidas e não no investimento propriamente em mercadorias. Por isso todo mundo está bastante preocupado. A gente está aqui em uma loja de roupas bem na 13 de maio, no coração do comércio popular de Campinas. A gente vai conversar com o Rivail Júnior, que é empresário. Rivail, muito obrigado pela presença aqui no VTV da gente. A situação sua praticamente é a mesma do comércio em geral. O número de contratações de temporários vai diminuir bastante, né? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão nos acompanhando agora. E realmente, tudo isso que você deixou bem claro, explícito, é o que está acontecendo com o comércio. Nosso medo de contratar, a nossa insegurança no que vai acontecer no país, o que vai acontecer no comércio. A gente ainda tem um pouquinho de esperança referente ao 13º. Mas, como você frisou bem no início da matéria, 2015 já veio com uma queda, 2016 está mostrando uma queda maior ainda e a gente fica nessa insegurança. Contrata, não contrata, terceiriza, não terceiriza, o quanto que nós podemos investir, o quanto que vai ser o crescimento de dezembro, o quanto vai ser a queda de dezembro, é uma grande incógnita ainda. Com relação ao ano passado, Rivail, a sua loja não vai contratar tantos temporários quanto foi ano passado, né? Você tem números? Olha, o ano passado nós chegamos a contratar... praticamente duplicamos o quadro de funcionários que vem em meses normais. Esse ano a gente vai contratar uns 50% do que nós temos hoje no quadro de funcionários. Rivail, muito obrigado pela sua presença aqui no VTV da gente. E é justamente essa a principal preocupação, né? A queda no emprego temporário pode causar grandes problemas, até maiores do que nós já estamos enfrentando. Muita gente conta com o emprego temporário nesse final de ano para tentar salvar o orçamento ou até mesmo, numa dessas, acabar conseguindo uma vaga. E com tudo isso, acaba ficando bastante complicado. É com você, Vanessa. Fábio, a gente viu aí então que em todos os lugares, né, a diminuição dessas vagas por causa da crise, né, com certeza. Por conta da crise, muitos investimentos acabaram saindo do nosso país, mas também por conta do nosso cenário político, esse cenário de incertezas acaba fazendo com que as pessoas segurem um pouco mais a verba ao invés delas investirem por conta que não sabe como vai ficar. Então prefere nesse primeiro momento analisar esse cenário, ter uma certeza de como vai acontecer os próximos meses com esse novo governo. É uma dúvida. Porque cada dia é uma surpresa com Lava Jato, com denúncias e tudo mais. E assim que estabilizar, aí sim começam os novos investimentos. Sentimos uma melhora grande nesse segundo semestre com relação ao primeiro. O primeiro foi bem fraco,
mas no segundo a expectativa já mudou um pouco. Então vamos ver se o ano que vem essas vagas aí dobram, né? Tem Dobra. muito mais. Fábio, eu queria te perguntar o seguinte, muita gente gosta de trabalhar no emprego temporário e tem isso até na vida, né? Que são os famosos freelas. Sim. Você acha que isso acaba tirando o lugar de quem procura um emprego fixo? Porque a pessoa vai lá, leva o currículo, passa pela entrevista, consegue a vaga, mas na verdade ele só quer ficar aqueles 3 meses. Para ele não interessa ficar mais. Você acha que acaba atrapalhando? Sim e não. Eu até diria e classificaria que é uma modalidade de negócios paralela. Porque E tem muito hoje em dia, né? Tem muito hoje em Muita dia. gente As trabalha como pessoas freela. estão com os olhos voltados ao empreendedorismo, a tentar o seu próprio negócio e passa por essa questão de emprego temporário. Por quê? Consegue aproveitar parcialmente o seu tempo e dedicação para um outro projeto, né? Então, obviamente, isso acaba tirando a oportunidade de uns, mas gerando oportunidades para outros. E isso eu até classifico como uma nova forma de relação trabalhista. Ah, com certeza. Bom, as vagas estão aí começando a ser abertas agora, o pessoal vai começar a fazer entrevista, levar currículo. Qual a dica que você dá aqui para a gente encerrar para esse pessoal que está em busca dessa vaga temporária? A grande dica é foque nas suas competências comportamentais. Aquelas que você precisa efetivamente para que você tenha os seus resultados no dia a dia. Porque a gente fica muito preso ao aspecto técnico que a gente aprende em faculdade, ele é importante, mas depois que vamos ao mercado, as competências comportamentais... Tem gente que aprende muito mais no mercado de trabalho do que na Exatamente. universidade, né? E as Na competências comportamentais que você precisa desenvolver para entregar o que você é contratado, muitas vezes são diferentes daquelas que aprendemos nas salas. Então, eu diria que é um complemento. Então, por isso, procure o seu conhecimento, explore os seus pontos fortes, minimize os seus pontos fracos e uma boa sorte numa nova recolocação. E acreditar em si mesmo, né? Sim, Também é muito esse é o importante. principal. Tá bom. Fábio Sartori, muito obrigada pela sua presença ao vivo aqui no VTV da gente. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde, Vanessa, e boa tarde a todos.